Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 7, onde estaremos estudando, pensando sobre o ministério de Eliseu, sucessor de Elias. Na lição de número 6, estudamos sobre Elias e Eliseu. Nesta lição, estaremos estudando especificamente sobre a vida de Eliseu, o que a vida dele pode nos ensinar. Há poucas referências sobre Eliseu, sobre o seu ministério. Sem dúvidas, essas referências são suficientes para transformar e impactar a nossa vida. Então vamos à lição da Escola Bíblica Dominical. Textual. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então alguém responde: sim, há Eliseu, filho de Safate, que deitava água sob as mãos de Elias, ou seja, era alguém que estava servindo Elias, e mesmo com a partida de Elias, ainda existe alguém que pode, por ele, se consultar ao Senhor. Eliseu. Que interessante, que maravilhoso pensar que podemos ser alguém que por nós Deus será consultado, por nós Deus estará ministrando aos corações, que possamos, conforme esse textual, ser referência para quando se busca e quer se consultar ao Senhor. Verdade prática. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor que Ele opera maravilhas. O que esta verdade prática está dizendo? Que Deus é o mesmo, Deus não muda. Ele realizou milagres no passado e quer realizar milagres no presente. Depende dos seus servos ter fé e confiança no Senhor. Aqueles que são pentecostais da linha continuista sabem que há nos nossos dias ainda a manifestação do Senhor, do Espírito do Senhor, por meio dos dons espirituais, dons de maravilha, dons de curar, dons que nós chamamos de dons sobrenaturais. Basta estarmos à disposição de Deus, com fé em Deus, com confiança em Deus, com certeza seremos usados para realização de milagres. O nosso objetivo geral da nossa lição tem como intenção evidenciar o zelo que o Senhor tem pelo seu povo, como a importância de demonstrar fé e confiança, assim como aquela viúva demonstrou em Deus. Também sinalizar o ato de fé de Eliseu. Eliseu, sem dúvida, teve a confirmação do seu ministério, mas a confirmação veio pela fé em Deus. Deus levantou e ele teve fé em Deus, que ele foi também chamado, escolhido por Deus para servir. Então estaremos aprendendo nesta lição que Deus, ele quer operar, ele quer se manifestar através da nossa vida. E ele confirma o ministério em nós com milagres, com maravilhas, para a glória do seu nome. Então vamos à introdução. A vida de Eliseu, o ministério dele, sem dúvida, foi marcado por acontecimentos extraordinários. Acontecimentos esses que serão abordados nesta lição. O milagre das águas que alagaram o vale sem que houvesse chuva, olha que maravilha. A multiplicação do azeite da viúva, a aniquilação da morte na panela, bem como a cura de Naamã. Vários milagres, a qual o ministério de Eliseu foi marcado. O profeta de Elias foi grandioso e maravilhoso, sem dúvida, mas o profeta de Eliseu também se desenvolve em uma forma singular, particular. Isto posto, vale lembrar que Deus chama cada um de nós para sermos específicos em sua obra. Mesmo que o Espírito do Senhor que operou na vida de Elias era o mesmo que operava na vida de Eliseu, havia uma distinção, uma forma diferente. O mesmo Espírito opera tudo em todos, mas cada um na sua forma singular, na sua forma autêntica de ser. Logo, o ministério que Deus tem na sua vida ou na minha vida pode ser até semelhante a outros, mas tem a sua forma específica. Então vale pensar nos personagens bíblicos. Podemos buscar de Deus
a autoridade, a ousadia, características presentes nos homens de Deus ao longo da Bíblia Sagrada, podemos, assim como Eliseu se espelhou em Elias, mas sem dúvida, o ministério que Deus tem contigo, ele é específico. Olha que interessante. Então, nas 3 ocasiões aí, vemos que teve Eliseu fé em Deus, obediência, e Deus com sua mão poderosa manifestou a unção dele sobre a vida de Eliseu. E em várias ocasiões, Deus manifestando o seu poder, Deus manifestando o seu milagre, a sua misericórdia para com a vida de Eliseu. Vamos então ao primeiro tópico. Eu imagino que você já tem aí a sua revista, que você poderá estar acompanhando também. Se não, dá uma pausa e depois você retorna a partir então do primeiro tópico. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Olha que interessante. Vale aqui lembrar que, diferente de Elias, Elias teve um ministério mais recluso, né? Por volta do 9º século antes de Cristo. Já Eliseu, ele teve um ministério, digamos, mais social, com mais contato com os reis, mais próximo dos monarcas, com mais próximos dos leigos, dos servos. Eliseu, que tinha uma casa em Samaria, na capital do reino do norte, ele tinha acesso e comunicação com vários reis de uma forma diferente de Elias. Ele era mais próximo. E aqui nesse primeiro tópico vai mostrar que através da vida de Eliseu, 3 reis e seus exércitos serão salvos. Então vamos para o primeiro ponto: reis bons e reis maus. O que seriam isso? Reis bons e reis maus nessa época do reino dividido de Israel. Vale aqui lembrar que esse reino dividido, como sempre estamos aqui a falar, é aquela divisão após a morte de Salomão, entre Jeroboão e Roboão. Com Jeroboão ficou o reino do norte, 10 tribos. Com Roboão ficou o reino do sul, 2 tribos. E na capital política do reino do norte, que ficava em Samaria, Eliseu tinha uma casa. Na capital religiosa, em Betel, ficava no reino do norte. A capital religiosa e política do reino do sul era Jerusalém. E Eliseu, embora tendo desenvolvido seu ministério mais no reino do norte, também, assim como o profeta Samuel, ele viajava, pelo país, entre as cidades. E ele estava sempre a decorrer, a manifestar o seu ministério, não somente em um local, mas em vários locais. No reino do norte, sendo aqui específico, temos centenas, dezenas de reis. E esses reis tanto foram bons quanto foram maus. Bons por quê? Maus porque a gente tem que levar em conta o que isso significa. Maus porque só tinha uma administração ruim? Não. Maus porque eles não se relacionavam com Deus como deveria se relacionar. Essa falta de relacionamento, de comunhão com Deus segundo a lei, segundo a palavra de Deus, eram caracterizados por isso como reis maus. Aí tem a questão também da idolatria, prostituição, a forma de governo que deixava a desejar. Então, para ser considerado um rei mau, ele tinha que desobedecer a Deus e desprezar a Deus em seu culto, na promoção à adoração de ídolos. Então a questão é, você como líder é um líder mau porque não sabe administrar, não aprendeu as técnicas da administração, ou você é um líder mau porque despreza a Deus em seu culto, dando prioridade ao homem, dando prioridade a outras coisas no lugar de Deus e desprezando principalmente a sua palavra. Quem despreza a palavra de Deus também despreza o próprio Deus. Com isso, vemos nesse primeiro ponto os reis maus. No segundo ponto aí, temos 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Olha que interessante. Primeiro temos Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor. Olha que interessante. Assim como seu pai, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Embora
tendo feito isto, ele ainda foi um rei de Israel. Depois temos o rei Josafá, considerado um excelente monarca pelo fato de promover a adoração ao Senhor. Josafá se destaca em vários momentos, com isso foi abençoado por Deus. Aí você já percebe que rei de Judá estaria se falando do reino do sul, não rei do norte. Depois temos aí na lição ainda e o rei de Edom, que era vassalo ou escravo de Judá, ou seja, do reino do sul. E partiu, conforme está aí na lição, o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando, com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água. Com isso a gente percebe que Deus, com sua misericórdia, usa o profeta Eliseu para salvar esses reis. Então, o que motivou esses reis a lutar contra os moabitas, que pagavam impostos pesados? Olha que interessante. A revolta desse rei contra o rei de Israel fez com que levantasse aí, então, surgisse com isso uma guerra. Embora as questões políticas estavam aí presentes, Deus, que governa todas as coisas, Deus também interviu por meio do profeta Eliseu, conforme está no ponto 3. A predição de Eliseu se cumpre. Olha que interessante. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem ação dos ventos e chuvas, ou seja, seria uma espécie de maravilha que Deus estaria, apesar da natureza agir diferente, ele estaria dando a providência para aqueles que estavam já sem água. Olha que interessante. Com isso se manifesta o milagre de Deus na natureza, sem dúvida, porque Deus é o Criador dos céus e da terra, e Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, tem um poder sobre as leis da natureza. E olha que interessante, o Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também entregaria os moabitas em suas mãos, daria vitória. Olha que interessante, Deus promete que daria esta vitória. O rei vai à guerra, mas o Senhor já o garante a vitória. Embora a vitória estivesse garantida, eles teriam também que ir à luta para que Deus manifestasse então a sua vitória. Então vemos aí nesse primeiro tópico como que Deus realizou milagres e vitórias em favor dos reis. Olha que interessante. Agora, vamos ao tópico 2. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Falando assim, parece que foi o próprio Eliseu que aumenta. Na verdade, Deus, por meio do profeta Eliseu, aumenta o azeite da viúva. Na teologia bíblica, vamos aprender e estudar que quem realiza é Deus através dos seus servos. Mas antes, vamos entender aqui qual era a situação das viúvas em Israel, como que elas viviam, quais eram as suas necessidades. Olha que interessante. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época, sem dúvida, dependiam dos seus maridos para sustentar, para prover as necessidades do dia a dia, que é o caso da viúva de um dos discípulos do profeta ou do profeta. E após a morte, do seu marido, aquela mulher se viu em uma situação, aquela viúva, olha que situação complicada, a falta de alimento, dívida, e os seus filhos poderiam ser levados como paga da dívida, como escravos. Olha que situação, era uma realidade do tempo judaico, do tempo bíblico, onde a mulher, não tendo um marido, não tendo um filho mais velho que pudesse dar ali continuidade ao sustento da casa, muitas das vezes era submetida a esses momentos tão difíceis. Apesar disto, esta mulher, ela faz um clamor, Ela busca em Deus e busca no profeta aquela necessidade que pudesse ser suprida. E olha que interessante. E Eliseu vai responder a ela: o que eu hei de te fazer?
Mas antes ele pergunta: declara-me o que tens em casa. E ela responde: não tenho em casa nada a não ser uma botija de azeite, conforme 2 Reis, capítulo 4, 2. E olha que interessante. Aquela botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Ela disse que não tinha nada a não ser uma vasilha de azeite, mas tinha um pouco de azeite. Não tinha apenas uma botija com pouco de azeite, mas tinha um pouco. E Deus, interessante, ele não precisa de muito para trabalhar. Se do nada ele faz surgir a providência, imagina do pouco, né? E vamos ver isso nos evangelhos, quando Jesus também multiplica, né, o alimento para multidões com poucas coisas. Deus, ele trabalha com aquilo que temos, mas entregamos isto em suas mãos. E conforme vemos a orientação do profeta Eliseu, é que ela deveria tomar vasilhas emprestadas com seus vizinhos. Vale aqui uma reflexão. Imagina se ela não tivesse paz e não tivesse comunhão com seus vizinhos. Se ela fosse uma pessoa que desse mau testemunho, iracunda, pessoa em contenda, quem ia emprestar algo para ela? Que possamos aprender neste ponto, que precisamos, apesar de não comungar com os pecados, se há algum descrente na nossa vizinhança, precisamos ter uma boa convivência naquilo que depende de nós, termos paz, para que com isso Deus manifeste o seu favor em nossas vidas, usando muitas das vezes os nossos vizinhos. Olha que interessante. Ao tomar as vasilhas, ela deveria entrar para a sua casa e fechar a porta. E a ordem era o quê? Derramar nas vasilhas aquele azeite. Enquanto houvesse vasilha, ela deveria derramar azeite. Quando já então não havia mais vasilha para ser derramada, ser preenchida, que o azeite vai parar de jorrar. Olha que interessante. Então, acabaram-se as vasilhas e o azeite cessou. Qual foi a orientação do profeta então? Vai, vende e paga a sua dívida e vivei com o que sobrou. Olha que interessante. Deus é o Deus da providência e é aquele que começa a boa obra e não para pela metade. Ele começa e termina. O que percebe-se nesse ponto? Que Deus ele faz a sua parte, mas ele conta também comigo e com você para que façamos a nossa parte. O milagre vai ocorrer em nossa vida, mas se espera que venhamos dar o primeiro passo de fé e com isso Deus vai manifestar o seu poder, a sua maravilha. Se cumprirmos a tua palavra em obediência e fé, Deus vai manifestar sem dúvida o seu milagre. Olha no ponto 3 aí do tópico 2. Fé, obediência e família unida. Olha que interessante. Nesse episódio, então, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam derramadas. Você pode oferecer sacrifício, você pode fazer campanha, você pode fazer várias caminhadas. Se não tiver fé e obediência, a bênção do Senhor não virá. Deus se agrada mais da obediência, conforme está nos livros históricos, se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Então, aquele que se aproxima de Deus, para com Deus, ele tem que ter fé e obediência. São ingredientes fundamentais para que Deus manifeste a sua bênção. Então, acontece que às vezes o milagre que buscamos não acontece, é porque deixamos de cumprir com a sua obra, deixamos de exercer a fé e deixamos de trabalhar segundo aquilo que Deus nos orienta na sua palavra. Então, olha que interessante, precisamos buscar com fé. E outro ponto interessante, ao pedir a mulher para fechar a porta, se ela não fecha, com certeza o milagre não aconteceria. No Novo Testamento, na oração dominical, na oração do Pai Nosso, Jesus vai falar sobre entrar e fechar a porta. Fechar a porta para dúvidas, fechar a porta para incredulidade, fechar a porta para arrogância e outros pontos mais. Cumprir com aquilo que está na palavra, fechar a porta. Obediência é ponto fundamental. Quando ela fecha a porta com a família unida, Deus derrama a sua bênção. Conforme Salmo 133,
Ó, comum e inconsoável é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Família unida, sem dúvida, tem a bênção do Senhor. Deus não se agrada da contenda. Na carta geral, por exemplo, está escrito que o marido deve coabitar com entendimento com a sua esposa, para que a oração não seja impedida. Viver em união, viver em harmonia, faz com que a família seja abençoada por Deus. Daí é importante viver o amor, porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, para que haja união, para que haja harmonia do lar, que possamos ter um altar em nossa casa, servir ao Senhor, para que lá então o Senhor venha ordenar a benção. Olha que maravilha. Vamos ao tópico 3, a morte que havia na panela. Olha que interessante, a escola de profetas. O ministério de Eliseu é marcado por milagres, é marcado por maravilhas, mas também é marcado pelo quê? Pela instrução da palavra, né? Com isso temos a escola de profetas, que é uma continuação da tradição do profeta Samuel. Com Samuel se começa a escola de profetas, mas Eliseu daí também a continuidade. Então temos os filhos, né, dos discípulos, ou filhos, chamados filhos dos profetas, que eram chamados também de discípulos, que eles estavam localizados em Gilgal, Betel e Jericó. Lá os alunos aprendiam que eram encorajados a quê? A buscar uma melhor comunhão, relacionamento com Deus. Também nessa escola dos profetas, os discípulos, os filhos, aprendiam a se relacionar melhor com Deus. Também eles eram orientados e aprendiam com isso também a contribuir na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que havia no reino de Israel. Olha que interessante. E isto, sem dúvida, contribuía para a melhor formação dos profetas. Aqui vale uma reflexão. Talvez você entenda que buscar a graça, jejum, monte, vigília, ser usado por Deus como profeta é mega importante e é mais importante. Sim, é importante de fato, tem o seu lugar na obra do Senhor. Mas assim como esses profetas e assim como o profeta Eliseu aqui, possamos aprender que temos que estudar a palavra de Deus, que temos que nos aprofundar em relacionamento com Deus, não só para abençoar vidas, mas também para que a nossa vida tenha comunhão sólida com Deus, para que possamos ajudar os nossos irmãos. Olha que interessante. Sem dúvida, isso vai ocasionar, conforme está aí na lição, perseguição. Lembra no tempo de Jezabel, lá no tempo de Elias? Os profetas foram perseguidos, mas Obadias vai tomar 100 profetas, de 50 a 50, vai escondê-los e os sustentá-los com pão e água. Profeta que de fato faz a obra de Deus, que ensina a palavra de Deus, que pega a palavra conforme ela é, será sem dúvida perseguido. Não é à toa que Elias disse a Eliseu: duro é esta sua petição de porção dobrada, porque o seu ministério seria duplicado, né? Com isso também a herança do Senhor seria manifestada sobre a vida de Eliseu, mas também, sem dúvida, haveria uma maior perseguição, uma maior luta por ele desenvolver a obra de Deus e assim também aqueles que estavam com ele. E olha o que vai acontecer nessa escola de profetas. Olha que maravilha, a morte na panela. Em uma dessas escolas, a chamada escola de Gilgal, Eliseu ordena que faça-se o quê? Um ensopado para alimentar os discípulos. Mas com certeza, devido à escassez de alimentos, né, de plantas e outros recursos mais, um dos seus discípulos, né, um dos filhos dos profetas, vai pegar algumas plantas, uma chamada espécie de pepino silvestre, que continham veneno. Então vai ter o grito, né? A morte na panela. Olha que interessante. Mas em vez de desesperar, em vez de perder o controle, o profeta Eliseu, ele vai pedir farinha. Olha que interessante. Por que ele pede farinha? Não há um texto bíblico que fala o que a farinha pode fazer. Mas Eliseu, sem dúvida, por um ato de fé,
profeta como era, ele taca a farinha na panela, acreditando, e com isso o veneno foi extirpado. Olha que interessante. Com fé em Deus e na orientação de Deus, podemos fazer coisas extraordinárias que não estarão estabelecidas anteriormente. Mas com fé e obediência e na direção de Deus, coisas extraordinárias podem e acontecem. Olha que maravilha. E com isso, a morte vai ser extirpada. O que podemos aprender neste ponto aqui? Que quando há uma reunião de profetas, de homens de Deus, o veneno pode surgir, mas alguém em nome de Deus tem que resolver este problema. Em tempos como o nosso, onde a internet, estudos bíblicos, estudos diversos têm estado à disposição da igreja, também heresias, ensinos heréticos, apostáticos e outros mais têm surgido em nosso tempo. Que Deus levante pessoas como Eliseu, profetas, para que traga a farinha na panela, para que venha com isso, resolver o problema do veneno. Então, olha que interessante, que possamos assim resolver esses problemas. Então, para a nossa conclusão aqui, assim como no tempo de Eliseu, através da vida de Eliseu, que possamos ter de Deus em nossa vida o agir, milagres, para que vidas sejam socorridas, líderes, sim, monarcas, reis, políticos, mas também pessoas simples, pessoas do povo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer abençoar a todos, através da sua vida, da minha vida, conforme aprendemos nessa lição de número 7. Deus quer manifestar o seu milagre, com isso manifestar a sua glória, socorrer vidas, abençoar vidas. Na vida de Elias, nos textos bíblicos, temos 7 milagres. Na vida do profeta Eliseu, temos 14. Um desses milagres interessante é que depois que Eliseu já estava morto, um desses soldados em batalha é jogado dentro da sepultura e ele vai ressuscitar. Olha que interessante. Então temos Eliseu sendo usado por Deus em vida e fora, e após a sua vida. Que possamos ser canais de bênção, que possamos ser profetas do Senhor em nosso tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Temos poucos textos bíblicos, como que eu já citei aqui, mas que esses textos possam servir de base para abençoar e edificar a nossa vida. Que possamos também utilizar a leitura bíblica diária para cada dia refletir na palavra do Senhor e no domingo, juntamente com os nossos irmãos em nossas igrejas, em nossas salas de escola dominical, refletir sobre a vida do profeta Eliseu e como que Deus fez através da vida do profeta Eliseu e como que Deus pode fazer e quer fazer também através da nossa vida. Que possamos refletir. Que Deus te abençoe, te desperte cada vez mais. Você que tem aí um comentário, deixe um comentário sobre esta lição, sobre a vida do profeta Eliseu, sugestão para a escola dominical. Também temos em nosso site EBD Interativa dinâmicas, recursos, slide para que você possa baixar e utilizar na sua escola dominical. Deixe aí o seu like, também compartilhe este vídeo, esta aula, para abençoar outras vidas. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Até a lição de número 8. Que Deus te abençoe. Um abraço.